Todos de... Ok. Valendo. Salve, salve, boa noite a todos. Estamos no ar. Hoje eu penei. Eu confesso para vocês que vão ver, que estão vendo, que eu penei, porque o cachê hoje da galera é alto. Eu trouxe aqui o cara que é o representante do Zoom, né? O Zoom abriu um escritório no Movimento dos Focolares e ele é o representante da empresa, e o outro tem a chave do cofre. A chave do cofre do movimento GEM, da caixinha, está com ele. Vejam só que ele passou o dia trabalhando em uma das suas fazendas, né? Ele é um cara que é um vinicultor que fala, né? Quando o cara mexe com vinho, né? Vinicultor que fala. Enfim, mexe com vinho. Tem lá 3 fazendas aí de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, no interior dos estados. Ele chegou agora e nos dá a honra de participar com a gente aqui desse grande bate-papo. Eu estou falando para vocês do meu amigo Matheus Brunassi e do meu amigo Guilherme Baboni. Sejam bem-vindos. Gratidão. Obrigado. Obrigado, galera. Gabriel. Eu que agradeço a vocês, que isso. Eu só sou um soldado do Senhor aqui a serviço para levar um pouco de humor e as pessoas nos ouçam e que a gente tenha o exemplo aqui. Vamos começar, então. Quem é o mais novo de vocês dois? Sou eu. Deus. Matheus. Matheus, você é formado em contabilidade. Contabilidade. Matheus, o que te levou... Olha, já temos 3 pessoas, batemos o recorde... Esse Cadu é muito sem vergonha. Batemos o recorde aqui. Hoje o João Kleber não vai ter audiência na Rede TV. A senhora que está vendo aí a reprise de Império, sabe que o Comendador morre no final, então não vejo. Nosso menino Cadu, o Galvãozinho, está aí com a gente. Obrigado, Cadu. Matheus, contabilidade. Tinha direito, tinha história, tinha letras, né? Tinha todas essas coisas assim que você não precisava mexer com cálculo. Você passou 3 anos do ensino médio aprendendo um monte de fórmula que hoje não serve para nada para a gente, né? E aí você vai e escolhe trabalhar com cálculo, Matheus. O que te levou a trabalhar com cálculo? E depois mais 4 na faculdade que você aprende e não usa, né? Então tem esse aí na conta. É verdade. Dizem que sim, né? Cara, foi uma escolha, assim, muito sem algo muito forte, né? Assim, eu nunca fui aquele aluno que tinha muito claro o que eu queria para a vida. Então, assim, eu cheguei no 3º colegial e não sabia o que eu ia prestar ainda, né? Mas ali eu fiz um teste vocacional no último ano, e o teste vocacional deu isso, meu pai era contador, eu falei, bom, vou nessa, né? Mas não teve nenhuma influência, assim, familiar. E foi mesmo, assim, uma intuição junto com aquele teste, e foi nessa, assim. Nada muito específico. Mas você não pensou em outra coisa? Você não pensou em outra coisa, não? Já foi direto para a contabilidade mesmo? Uhum. Por gostar de cálculo, eu vi, assim, que engenharia seria legal, mas eu não via também muito eu atuando como engenheiro, né? Não me via ali naquele espaço. Hoje o meu irmão está fazendo engenharia, né? Mas eu achei que eu me sentiria talvez melhor ali com a contabilidade. Uhum. E quando você decidiu, olha só, o Mago de Aço está na área, o melhor imitador desse Brasil. Temos que fazer uma versão 2 do Mago de Aço. Ô, Guilherme, só interrompendo o Matheus um pouco, já ainda não indo para você, você pagou alguma coisa para o André ou rolou uma troca de cachês aí?
Guilherme Baboni, que está na Lua. Na verdade, nós ficamos o cachê, né? Ele tá me devendo ainda daquele dia. Ah, tá. Tá certo. Ele tá me Voltando devendo aqui ainda daquele dia, então Uhum. fizemos uma troca ali. Fizeram a troca, beleza. Voltando aqui para o Matheus. Matheus, mas quando você falou assim, poxa, é isso que eu quero a contabilidade. Você chegou para os seus pais e falou, não, gente, eu vou fazer o vestibular para isso e tal. Como foi a reação deles? Está desligado o microfone. Problemas técnicos aqui. Eles sempre apoiaram muito, assim, né? Mas independente de qual área que eu fosse escolher. Eu acho que eles tombaram um pouquinho para trás quando eu falei assim, eu vou fazer contabilidade e vou fazer a 400 quilômetros de casa. Aí eles, opa! Mas Porque por você é que de Londrina. então? Eu sou do interior de São Paulo, né? E aí vim fazer em Londrina. Aí eles falaram, ixi, será? Mas mesmo assim também me apoiaram e sabiam que era aquilo que eu queria. E tô aqui até hoje. Uhum. Mas aí você se formou e ficou por aí mesmo? Fiquei, me formei, me especializei, comecei a trabalhar e tô aqui. Entendi. E vamos lá, então, no nosso querido representante, o chefe da TI do movimento. A gente falou com um cara que tem a chave do cofre, André. Se precisar de dinheiro aí, você liga para ele. Agora a gente vai falar com aquele que tem a chave, as senhas para a internet. Seu Guilherme, o senhor andou me falando um dia que é formado em administração. Primeiro, duas perguntas. Primeiro, você já ouviu de alguém que a administração é o curso dos indecisos? E segundo, por que administração? Respondendo a primeira pergunta, não, ninguém nunca se chegou para mim e falou, né? Isso, mas assim, de forma geral, se escuta assim, né? Falar, né? E respondendo a segunda pergunta, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da parte organizativa, essa parte de gestão. Então, logo ali no ensino médio, eu cheguei ainda com um pouquinho do que fazer, ainda com bastante indecisão, né? Não sei se uma faculdade da área de saúde, da área de exatas, mas logo ali nos primeiros anos do ensino médio, durante também alguns momentos ali, né, que seria administração, né, que seria aquele curso que, para mim, que eu me encaixaria, né, ali dentro, por exatamente ter todos esses elementos, né, de gestão, de organização, né. Então, foi aquilo com que eu me identifiquei. Uhum. E você tem alguma especialização? Sim, tem especialização pública. Uhum. É verdade. Não se preocupe, Gabriel. A internet do Baboni só gosta do Zoom. Ela é brigada com o Meet e com o YouTube. Ô, Guilherme, e quando você foi decidir assim, quando você foi chegar para os. Eu sempre pergunto isso para os jovens, né? Para o pessoal que está mais jovem aqui, para o pessoal, para dar um exemplo para a galera e tal, que está começando ou está vendo agora. Você conversou com sua família. Qual foi a reação deles quando você disse assim, não, eu vou fazer ADM, pai, mãe, porque é isso que eu quero, é isso que eu gosto? Uma reação muito boa, né? Acho que aquilo que eu escolhesse, eles iriam me apoiar, né? Eles jamais tentaram me influenciar de nenhuma forma, aquilo que as minhas escolhas, né? Então, foi uma reação muito natural, né? Acho que eles também não esperavam, não tinham nenhuma expectativa, né, de um curso ou de outro, mas sempre me deixaram essa liberdade, né? Escolher também aquilo que eu pudesse me encontrar, que eu pudesse. Entendi. E
Vocês têm em mente, assim... Matheus, você tem alguma especialização também? Você falou que tinha, né? Isso, eu acabei me especializando em perícia contábil e auditoria. E hoje estou atuando no ramo de auditoria. Mas aí você tem um escritório fixo e mete o pé pelo Paraná, pelo estado todo, ou é tipo freelancer assim? Isso, eu trabalho por uma franquia, digamos assim, ela é mundial e aí eu atendo o Brasil, a parte do Brasil, assim. Brasil todo? Aí como a gente tem muitos escritórios, quando necessita em algum outro estado, eles chamam. No caso, estava em São Paulo agora. E tu chegou de quê? Desculpa te perguntar, que você falou comigo que estava no caminho. Você foi de carro? De carro, aham. Mas aí é pertinho. O estado de São Paulo, estava em Marília. Caraca, meio do caminho daqui para... Eu estou perto de Campinas aqui. E você está atuando na área, Guilherme? No momento, não. Eu estive um pouco fora do Brasil, né, nos últimos 2 anos, então, depois que eu cheguei, ainda estou à procura. Então, mas eu atuei na área aí, antes de... O que você estava fazendo fora do Brasil, Guilherme? Eu tive 2 anos, em 2019 e 2020, né? Estive fazendo uma escola de formação para os GEM, que são Jovens do Movimento dos Focolares, ali em Lopiano, em Florença. E depois, no próximo ano, né, 2019 e 2020, eu estive no Centro Internacional do Movimento dos Focolares, né, também atuando ali no Centro Internacional, responsável pela parte jovem do movimento. Uhum. E como foi que o Focolar entrou na vida de vocês dois? Quem quiser responder primeiro. Começa aí, Babone. Caiu, né? A minha experiência com o movimento, né? Me escutam? Mais ou menos. Pode continuar. Engrena aí que vai dar certo. A minha experiência com... Consegue me escutar? Agora sim. Ok. A minha experiência com o movimento, na verdade, ao contrário de muitos, né? Não nasci no movimento, mas conheci em 2018, mais ou menos, por uma GEM, né, que estudava comigo. Então, ali ela me apresentou o movimento e eu, de uma forma muito tímida, né, não muito bem a essência do ideal, não conseguia me identificar ali, né, no início. Até que em 2012, me convidaram, essa mesma pessoa, né, me convidou novamente para um encontro, para uma atividade, e ali também já com uma maturidade, né, maior, então entender a essência do ideal, né, conseguir entender a preciosidade desse ideal, né. Então, depois disso, quando o ideal penetra mesmo no coração, não tem como mais ficar longe, né. Isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Matheus? Eu nasci numa família que já participava, então tive desde o início ali, né, o ideal presente na minha casa e depois nos pequenos grupos GEM, né, no GEM 4, no GEM 3, mas ali na transição de GEM 4 para GEM 3 eu fiquei um pouquinho afastado, assim, né, até ali o ensino médio. E aí, quando eu vim para Londrina, assim como o Baboni colocou assim, eu pude reencontrar, né? Reencontrei nos Jovens por um Mundo Unido, depois retornei ao GEM, assim, né? Ao GEM 2, mas foi ali por volta de 2014, né? Que eu tive essa retomada. E vocês estão com quantos anos, Matheus e Guilherme? Eu tô com 25 anos. Eu, 28. São novos ainda, pô. Tem muito tempo aí, ao contrário do tio aqui, que já está para ir embora. Chegar na idade de Cristo. Enfim. E mais alguém
da tua família, Guilherme, conhece o movimento? Cada perna, só para responder aqui a Não, gracinha que estão só fazendo. minha irmã participou. Só para responder a gracinha que uma certa pessoa engraçada está fazendo aqui no chat, em cada perna, acho que é para vocês aí, 28 em cada perna que estão falando aqui. Mas vai, continua aí, Guilherme. Eu não tô acompanhando o chat, não, mas isso tem cara de André, né? Então. Eu não posso falar quem é, né? Porque Paboni tem 28 Mas com carinha de 15. Na verdade, aqui em casa, minha irmã conhece o movimento, já participou com gente, não está participando, mas conhece e conhece assim, de forma um pouco longe, né? Mas também não é que participa, né? Então, quem participa de forma ativa é só eu. Uhum. E essa tua experiência no Centro Gen, lá na escola, como foi isso? O que te fez ir para a Itália? Foi uma experiência sensacional, né? É difícil até mesmo de contar como foi essa experiência. Mas aquilo que me fez ir foi o desejo de. Eu sentia que eu estava doando, né? Muito, mas eu queria também receber, né? De alguma forma, me realizar do ideal. Então, conhecer-me mais ali, dentro do ideal. E foi isso que eu fui ali, né? Que eu busquei ali durante essa experiência. Então, esse me reabastecer, né? Mas chegando ali, foi exatamente o contrário. Você vê que para ser, você automaticamente tem que se doar, né? Então, você também Uhum. recebe à medida do que você se doa, né? Então, Uhum. nossa vida também se completa, né? E ali foi Uhum. uma experiência muito rica, tanto no sentido cultural, tanto no sentido espiritual, de fazer uma verdadeira experiência, né? Com Deus através do outro, né? Uhum. Vocês dois são católicos? Sim. Uhum. E Matheus, você teve também alguma experiência? Você já foi para a escola, formação, fora ou não? Não, não cheguei a fazer. Não cheguei. Uhum. Paboni, o que você fazia por lá? Ao vivo é assim, pessoal. Guilherme? Não, Chamando o pé. não escutei a pergunta, Gabriel. Eu digo, quais funções você exerceu lá, assim? Mais no centro, né? Que você falou que a sua segunda experiência foi trabalhar lá com jovens. Sim, no Centro GEM, eu fui responsável pela formação dos GEM, né? A nível mundial, então, e também junto coordenando alguns países ali da Europa. Então, essa ponte, né, com os jovens e com os assistentes. E no centro, né, me ocupando também da formação, né, de forma mais específica, como o trabalho mesmo ali, né. Uhum. E passando agora aqui para o Matheus. Matheus, você hoje está à frente, né? Talvez seja o ponto do JPMU aí, seja o André Veríssimo do JPMU aí. Está o chefe aqui, Matheus, que é o chefe, é o editor-chefe do nosso canal. Como foi que você chegou a essa função, cara? Cara, foi interessante, assim, né? Porque assisti um pouco do André falando, assim, né? E o André, na verdade, é o meu chefe, tá? Queria dizer isso, que o André é o chefe de todos. Mas é interessante que a gente nunca se sente capaz, né, de assumir algo nesse sentido, né? Ao menos eu, assim, sentia que poderiam haver, assim, muitas deficiências, né? Que poderia não ser a pessoa certa para isso. Mas eu participava já como ponto regional, representando o Paraná na rede nacional, e num dado momento o responsável nacional precisaria sair, né? E dali
a bola ficou quicando, foi para lá, foi para cá, ninguém quis, e eu falei, bom, eu tenho essa disponibilidade, acho que posso contribuir com isso e assumir, assim, né? Claro, vendo isso com o assistente do meu regional, depois com o João Batista e Juliana, né, na época. Uhum. E aí foi isso, assim, né? Tá sendo uma experiência muito bacana e tá no final, na verdade. Uhum. E assim, você se imagina ainda fazendo alguma experiência dessas que o Guilherme falou para a gente, ou acha que não? Eu acho que não, assim, não porque eu acho que a experiência não seja boa, né? Mas, pelo contrário, eu acho que se eu tivesse feito, teria me enriquecido muito. Mas nesse momento da minha vida, acho que não é mais assim o momento, Uhum. né? Passou. Entendi. Eu queria perguntar pro Guilherme quantos idiomas ele fala depois, ele aprendeu a falar depois dessa experiência dele aí. Só para complementar aquilo que o Matheus, né? O André aceitar a função, né? Então, você viu ali alguma coisinha, né? O André pagou bem. É, na verdade, eu aprendi só mesmo o italiano, né? Porque mesmo você convivendo com muitas pessoas, com, com diversas ali predomina o italiano, né? O italiano e o Uhum. inglês, mas o inglês eu não aprendi, então a ideia era que aqui o meu desejo, né, era poder aprender bem o italiano para que a língua, dizemos assim, comum, né, tanto do Uhum. piano, tanto do centro, né. O Uhum. desejo eu consegui. E você falou que conviveu com várias pessoas, assim, de várias culturas diferentes. Tem alguma coisa que você possa dizer que assim, você notou e guarda contigo, assim, alguma experiência interessante dessa situação? Eu acho que a atenção das pessoas, né, aquilo que às vezes para a gente, né, não é uma coisa que seja significativa, mas em determinadas culturas eles têm uma sensibilidade, né? Então, eu falo uma coisa para você agora, para a gente, ainda mais para nós falar, brincar, mesmo se a gente não conhece, não tem intimidade muito grande, né? Para a gente é normal. Enquanto para alguns países, né? Para algumas culturas, se você não conhecer muito bem a pessoa, eles têm um pouquinho de receio, né? Quando você faz uma brincadeira, quando você É, fala alguma coisa, o, e muitas vezes. o brasileiro é diferente, né? Aquele negócio mais caloroso, assim, né? Exatamente, exatamente. Uma sensibilidade grande, né? E no Uhum. fundo é interessante, porque você aprende deles, né? Mais essa sensibilidade. E eles aprendem de nós, né? Brasileiros também a ser mais calorosos, né? Então, uma coisa completa a outra, né? Uhum. O Matheus, Matheus não, a gente faz o ao vivo e o ao vivo tem essas coisas. A gente esquece o que vai falar. Agora eu lembrei. O André pediu para eu mandar um abraço, né? Um salve para Ângel Santos, lá do Amapá, que também é gente, e está assistindo a gente, mas está meio difícil para ela comentar no chat aí. Um abraço, Ângel, para você, né? Que está aí no meio do mundo, literalmente. Quem entendeu a piada, entende de geografia, vai saber por que eu estou falando isso. Guilherme não, Matheus, a gente está falando um pouco da vocação profissional, né, do lado profissional de vocês, falou um pouco do Focolare. Você fez contabilidade, você falou que voltou logo, né, na faculdade, que passou um tempo afastado e voltou na faculdade, pelo que eu entendi, não foi? Ou eu estou errado? Isso.
Uhum. O quão importante foi o ideal, está sendo e ou foi o ideal para você nessa tua caminhada profissional? Uhum. Não só na profissional, né? Porque é um estilo de vida, então acaba abrangendo aí vários aspectos da minha vida, né? Mas profissionalmente, ele me faz olhar com um olhar muito mais caridoso e um olhar de talvez mais atenção àquele mais necessitado, né? Recentemente eu tô vivendo uma experiência interessante, assim, no sentido de poder dar um suporte maior para uma pessoa que tem uma deficiência, né, no trabalho. E eu imagino que se eu não tivesse, assim, um pouquinho do carisma de Chiara no coração, eu acho que a minha primeira atitude ali seria deixar para trás ele, assim, né? Não tentar resgatar ele, porque, de certa forma, ele retarda um pouco o processo. Então, essa é uma experiência que eu estou vivendo agora, assim, nessa semana, e eu acho que é muito forte, né? Esse olhar de forma muito concreta para o outro, né? Querendo amar ele como Jesus e acolhendo as dores do processo. Massa. E você, Baboni, como que o ideal tem te ajudado? Você falou que chegou há pouco tempo, né, da Itália, mas assim, na tua vida, né, e você viveu de fato ali, né, da fonte mesmo, né, você bebeu ali meio que você estava trabalhar num restaurante, assim, né, você comeu ali da fonte mesmo, assim, bebeu ali do mel mesmo. Como foi para você, assim, a influência do ideal na tua vida? Eu acredito Lembrando... que é até difícil separar, né? A vida, entre aspas, né, o pessoal e a vida do ideal, né? As duas coisas caminham juntos, né? Eu acho que, como uma falou, né? O olhar ao próximo, você olhar cada coisa, né? Como sendo a vontade de Deus, né? Você tentar em cada coisa ver a vontade de Deus, ver Deus ali, né? Ou na alegria, mas também no sofrimento, né? Eu acho que isso é uma coisa radical, trouxe para mim e positivo, né? Tantas as vezes nós conseguimos ver Deus, mas também nas coisas negativas, eu acho que é o carisma, né? O ideal que traz, né? E isso que é um grande tesouro, né? Você interpretar, entre aspas, né? Interpretar ali, tentando entender, né, a vontade de Deus para cada coisa. E também você sabe, você está no caminho certo, também quando você desvia, né? Ali do caminho, então... E depois essa riqueza do outro, né? Que também o movimento, tendo uma espiritualidade, nós caminhamos, né? A Deus por meio do irmão, né? Então acho que isso também é uma riqueza muito preciosa que eu... Baboni está na Lua, né? Diretamente da estação espacial, por isso está falhando aí a internet dele. Mas fala aí, você ia concluir, a gente cortou um pouco para a gente aí. Sim, eu acho que é nesse ponto, né? De você coisa do seu dia a dia como sendo uma vontade de Deus. Ver cada coisa como sendo um presente de Deus, né? Cria o sofrimento, mas ver ele em cada coisa, né? E dar atenção, dar valor às pequenas coisas, né? Também. Não esperar que aconteça grandes coisas, mas fazer das pequenas coisas, né? Eu acho que é esse um grande segredo. O pessoal está falando que vai fazer uma vaquinha para melhorar a internet do Baboni aí. Recebi aqui no WhatsApp. O Baboni, você falou da vontade de Deus. Aceita. O Matheus está em Londrina. Você está onde no Paraná?
no Cruzeiro do Oeste, no interior, perto de Maringá, quase na fronteira com Mato Grosso do Sul. Nossa. Então, seria mais ou menos 300 quilômetros. Cruzeiro do Oeste. Eu sempre quis passar nessa fronteira, né? Essa fronteira. As pessoas acham que eles não fazem, mas eu já teve um amigo que foi para Curitiba e passou por aí até. Curitiba não, Santa Catarina, lá, Florianópolis. O Baboni tocou muito num ponto legal, interessante, que aí a gente já pode partir para a segunda parte da vocação, que é a vontade de Deus. Aí, eu vou perguntar para um carinha aqui sobre vontade de Deus, sobre vocação. Ela está vendo? Só antes de eu perguntar, ela está vendo este vídeo? Eu não sei. Mas você mandou o link para ela? Eu não tive tempo, eu cheguei e já me conectei contigo, mas eu falei então... que eu estaria aqui, eu falei, no item tal, avisei a família, mas é que eu tô sem moral mesmo. Não, então eu posso perguntar. Vou perguntar para o Baboni primeiro. Baboni, você teve lá como eu já falei, você teve lá na obra. Isso te ajudou a discernir a vocação e você já entende o que você quer, se é ser focolarino, se é ser leigo, se é seguir outra coisa dentro da religião ou então o matrimônio mesmo? Eu talvez não diria que ajuda, mas diria que faz ainda mais, mexe ainda mais, né? Faz um pouquinho mais de confusão ali, né? Também você vê essa experiência de uma forma muito profunda, então nos coloca muitas, né? Muitas sobre exatamente, né? Qual que é a vontade de Deus para nós, sobre qual é o seguir. Então, mesmo, acho que mais do que ajuda também, entre aspas, né? No sentido bom, né? Te faz questionar, né? Uhum. Te faz pensar sobre... Uhum. Deixa eu ver se ele atende. E você já pensou? Eu ainda estou em processo, né? De descobrir, né? Também qual que é essa vontade de Deus, né? Entender também qual que é aquilo que... Qual que é o meu caminho, né? Aquilo que me trará... irá me trazer também a felicidade plena, né? E, com certeza, quando a gente faz a vontade de Deus, ser independente de qual... Tá indo comprar leite, tá? Para ver se consegue sair. Que começou assim, né? Tem que comprar mais, tem que comprar mais. Tem que comprar mais leite, né? E Kiara descobriu o chamado, né? Enquanto ela fazia um ato de... Né? Então, acho que também é através disso, né? Eu estava indo de também carro, que a gente vai descobrindo, né? Eu estava indo de carro e Maria Clara, o Matheus está solteiro. Que gato, ainda bem que... Será que é ela mesmo? É ela, Matheus? Ela conectou, tá vendo? A moral cresceu um pouco agora. Não, porque ela botou assim, o Matheus está solteiro, que gato, eu vou soltar isso aqui, depois na ela, né? Aí vai sobrar para mim. Ô, Matheus, assim, eu vou... Chegou, aí, a dona... o homem tem a chave do... Agora eu me enrolei. O homem tem a chave do cofre e ela tem a chave do coração do homem, André Veríssimo. Matheus, eu vou te perguntar isso, não se sinta pressionado. Maria Clara, você pode ir pegar uma água enquanto eu pergunto isso para o Matheus. Mas essa tua experiência como JPMU, como uma experiência de liderança, talvez, assim... André, meu Deus do céu, não dá, não. Então, a tua experiência de liderança, de estar, né, enfim, a gente acaba também discernindo muito, né, envolvido nas atividades, né, principalmente nessa Semana Mundo Unido, que nós três, principalmente vocês dois, né, e eu agradeço já, porque acho que foi o time mais uníssono, como disse o César Pop lá do Rio,
é que, né, que eu trabalhei assim, porque as coisas que a gente fazia, pá, já iam se rodando, a engrenagem ia rodando, e eu queria saber, isso te ajudou no discernimento vocacional, e se você já tem uma ideia do que você vai ser, assim, sabe? Na verdade, assim, em contramão à minha graduação, eu acho que sempre tive muito forte qual era a minha vocação, assim, né? Sempre tive no coração essa vontade de poder contribuir de alguma forma para o mundo com a família santa, assim, né? Então, de poder gerar bons filhos e sempre me vi nessa realidade, assim. Cheguei a fazer aquele momento de discernimento, né, naquele encontro de carnaval e tudo, mas para mim sempre foi muito muito claro. Eu acho que meu celular está com a bateria fraca. Então, eu me permiti viver outras experiências, mas era algo que já era muito forte desde muito cedo. Então, assim, a vocação, estar à frente dos Jovens por um Mundo Unido não foi algo que necessariamente me despertou algo, né? Já era algo que eu sentia. Uhum. E você tem alguém que te inspire nesse sentido? Tem uma paraense que mora aqui no Paraná, em Maringá, que se chama Maria Clara. Aparentemente é essa do chat aí. A foto está um pouco antiga, mas aparentemente é essa daí. Vim observar ele. Ah, tá aqui. Olha só, Brunassi, que líder, é o pai da SMU. Se ele é o pai, o Cadu é o filhote, e ela mandou um monte de risada aqui, dona Maria Clara. Maria Clara que é minha vizinha. Maria Clara, você gosta de açaí? Só porque tem umas paraenses aí que não gostam de açaí, se ela estiver vendo isso. Só depois responde para a gente aí. E você, Guilherme? Existe alguém em que você se inspira para discernir a vocação? Eu acredito que não tem uma pessoa específica, né? Mas o exemplo de tantas pessoas que eu conheci, né? Que eu tenho dentro do movimento, então acho que é um conjunto, né? Não como pessoa específica, mas próprio nesse conjunto, né? Que nos ajuda e nos inspira, né? Pessoas com alto nível, né? Dentro do ideal, né? Tem uma vida também inspiradora, né? Então, acho que são todas as pessoas que a gente tem contato, né, no dia a dia, ali, que eu tive contato, né? Que essa também. Uhum. Vocês, pelo amor de Deus, açaí. Açaí, exatamente, boa, Maria Clara. É porque tem gente, pessoal daqui do Sul, principalmente, eu acho que teu namorado, o pessoal do Paraná, é tudo aqueles açaizinhos, sorvete, aqueles negócios que você sabe como é que é. A gente falou um pouco da parte profissional, né, da parte da vocação do lado pessoal. Aí vamos entrar um pouquinho na oração, depois a gente volta e vai, enfim. Tudo isso, todos os passos, né, que vocês tomaram, desde o Mateus a decidir o que ele queria da vida, né, como profissão, o Guilherme idem, e o Guilherme para decidir ir a experiência dele na Itália, passam por um período, passam por um discernimento e passam, obviamente, pela oração. Aí eu pergunto a vocês duas coisas: o quão Deus é importante, quão Deus é importante, e qual o método de oração, assim, dos dois? Porque existe uma música do Gilberto Gil, eu até falei isso com o André, fala que se eu quiser falar com Deus, e fala um pouco, né, mais ou menos, da pessoa desamarrar, não é? Ela, Mateus concentrado, Maria Costa.
Olha aí, o Mateus e seu fã-clube. E aí eu pergunto para vocês, assim, porque essa música fala de desamarrar os nós, desatar os sapatos, ficar descalço, né? E sempre dá uma ênfase ao silêncio, que de fato foi importante desde o Velho Testamento. Jesus também, para tomar as decisões, afastava-se, né, do seu rebanho para poder se concentrar. E aí eu te pergunto, de novo, ó, eu vou fazer sempre bem. Só vim por causa desses dois maravilhosos, disse o Mateus Escandoleiro. Aí eu pergunto para vocês, Mateus está lindão. Presta atenção, Babônia. Eu pergunto para vocês, primeiro para o Mateus. Mateus, responde aí para a gente, o quão importante foi Deus nas tuas decisões e como é o seu método de conversa com ele? Uhum. Acho que, assim, Deus, ele é muito importante e isso é muito claro, né? Mas eu acho que a gente quando passa pelas situações, a gente não se dá conta, né? Hoje, depois de 7 anos aqui no Paraná, eu vejo, assim, o quão foi importante ter ouvido, assim, talvez aquela voz de Deus que estava no meu ouvido, né? Porque eu tinha oportunidade de ficar ali na minha cidade, tinha oportunidade de ir para o Mato Grosso, fazer faculdade, e por algum motivo que eu não sei te dizer, não tinha, assim, eu não tinha pessoas próximas aqui, era o local mais longe da minha casa, era onde meus pais menos queriam, e ali para mim foi Deus falando, né? E depois daquilo, minha vida mudou, assim, né? Eu me reaproximei com o movimento, encontrei e fiz muitos amigos. O Babone é um desses, assim, de muitos anos aí, cara fantástico. E poxa, encontrei, assim, a pessoa que faz aí o coração ficar feliz, né? Que é a Maria Clara. Então, assim, depois de todos esses anos, assim, eu posso pausar e fazer cortes e ver, assim, se não fosse Deus, eu acho que talvez eu não teria encontrado tamanha felicidade nesses anos todos, né? E eu acho que Deus é isso, né? Ele nos direciona à felicidade. E depois, assim, como método de oração, não tem como fugir do silêncio. Acho que o silêncio não tem como ouvir outra voz se você tiver com um turbilhão de coisas ao seu redor, né? Mas uma curiosidade, assim, eu consigo me concentrar muito quando eu estou correndo, assim. Então, às vezes, quando eu estou correndo, parece que eu me desconecto um pouco de tudo e consigo fazer essa meditação. Mas é algo que não faço sempre, assim, né? Mas funciona bem para mim. Uhum. Babone. A primeira parte da pergunta, eu acredito que Deus é a essência de tudo, né? Sem Ele, não podemos fazer nada, né? Ele é a própria ali, cada coisa na vida. E como método de oração, eu acredito que aquele que eu trago, né? Que eu procuro, né? Viver. Lógico que nós temos altos e baixos, né? Também na vida de oração, né? Alguns momentos que estamos mais unidos, né? Deus, tem momentos que estamos, né? Mesmo a gente ter que aquilo seja uma forma constante, né? Mas é próprio aquela luta também para manter esse relacionamento, né? Sempre mais com Deus, né? Não só mais íntimo, mas também que seja cada vez mais interligado, né? Talvez tenha maior relacionamento, né? E eu, assim, aquilo que eu procuro, a forma que eu procuro, né? Ver esse relacionamento com ele, de oração, tanto no, né? Eu acho que é essencial também, mas ali, talvez por uma música, talvez também por meio das pessoas, né? Eu acho que isso me liga muito, né? A Deus, quando
eu converso com alguém que tem aquela unidade, né, que se constrói aquela unidade, aquele Jesus em meio, também é um momento, né, eu sinto que eu posso nutrir, né, esse relacionamento com Deus. E também através da oração do Rosário, que aquilo para mim traz um grande de quando te reza, a gente está ali próprio em sintonia, né, com o coração, é uma coisa que forma, né, que eu consigo me conectar com Deus. Uhum. E vocês têm... Deixa eu ver se ele travou e vai falar. Vocês têm alguma rotina diária? Rotina diária, né? Olha o pleonasmo, né? Parece assim que... vocês têm alguma rotina de oração? Algum método? A Moni mutou. Não, o método, assim, é se colocar na disposição de fazer, né? Para mim, esse vazio e fazer a oração, né? Me faz muito bem quando eu consigo iniciar o dia e fazer ali a minha oração. E ali, ao final do dia, depois do trabalho também, finalizar ela, né? Fazer novamente a oração de agradecimento e depois seguir bem, né? Isso para mim é bem... Me faz muito bem, assim, né? Ter um início e um fim, né? Tirar um tempo para isso. Mas aí, para mim, assim, muitas vezes eu fazia no carro, durante o trabalho, quando não tinha tempo de fazer bem em casa, e depois na volta a mesma coisa, né? Que eram os momentos que eu tinha ali, que eu conseguia me concentrar. E aí, Baboni? Eu, para mim, antes de ir para a Itália, sempre costumo rezar antes de dormir e tudo, ter esse momento com Deus, né? Mas também ali depois, né, com a rotina ali na Itália, na escola, gente, tudo que é uma coisa muito louca, né, em questão de horários e tudo, a forma que hoje, né, que ali eu me encontrei, e hoje eu mantenho, né, esse ritmo de manhã, né, poder quando eu levanto, né, fazer meu momento de oração, se tem um compromisso, né, levantar um pouquinho mais cedo, né, e para ter esse momento, né, ali com Deus, né, para iniciar o dia também, mais íntima, né. Uhum, entendi. O pessoal está falando aqui, ó, esses caras, Matheus Ribeiro, esses caras são as minhas referências. Matheus Ribeiro que teve na conversa com o André. E, Baboni, o André, porque o pessoal está... O Brunassi é o Cristiano Ronaldo aqui do movimento, né? O bonitão aqui do movimento. E o pessoal mandou um recado motivacional para você. Baboni, ser intelectual é melhor do que ser lindo. Não se preocupe. Foi um amigo seu que mandou isso para você. Não precisa se preocupar. Beleza não é tudo. Aí a Maria Clara, eu acho que para fazer um afago no amigo, disse: Baboni é muito bonito, né? A Maria Clara, gosto, né? É que nem nariz, cada um tem o seu. E vocês estão assim. O Matheus está morrendo de rir, está ao vivo nessas coisas, sabe? Quando vocês, assim, como vocês... como foi o desafio dessa Semana Mundo Unido para vocês, assim? Para quem não sabe, pessoal, Semana Mundo Unido é um evento que a gente faz no Focolare, dedicado, com várias... Aliás, é um período que tem vários eventos de diálogo com as outras religiões e tal. E o motivo, aliás, o objetivo é qual? Um mundo unido. Depois vocês procurem aí no Google que vocês vão achar. Como foi para vocês preparar assim? Vou falar um pouquinho. Foi desafiador, né? Depois tem muitos motivos que fazem ela ter sido mais desafiadora, talvez, do que outros anos. Então, assim, e eu queria também fazer um agradecimento aí a todos esses que estão comentando aí, muitos deles, inclusive o Baboni e você, né, fizeram parte dessa organização e que fizeram ela também ser tão especial e organizada, né? Vocês ajudaram demais. Mas a nossa dificuldade foi fazer uma Semana Mundo Unido com o empenho de todos
todos os estados, assim, né? Que a gente pudesse conectar todos e fazer uma ação conjunta. E depois aquele passo que a gente deu de fazer uma Semana Mundo mais acessível. Então, colocar ali as audiodescrições, as libras, isso foi um empenho bem grande, assim, né? E depois, assim, o fluxo de informações, né? Eu contei com muitas pessoas para me ajudarem e isso foi muito mais leve, mas humanamente, sozinho, não tem como construir a Semana Mundo Unido, né? O próprio nome já diz, é Semana Mundo Unido. Então, foram milhares de pessoas aí, inclusive a Cíntia também. A Cíntia é aquela que estava na reunião do Rio Grande do Sul, né? Aquela que estava na reunião, aquela primeira reunião que a gente fez, não foi? Ela é de Curitiba, quer dizer, ela tá no Paraná, eu acho ainda, não sei. Uhum. Acho que ela está numa cidade do interior do Paraná, mas ela não é do Rio Grande do Sul. Entendi, pode continuar. Mas ela é o ponto aqui do nosso regional, ponto JPM. Uhum. Ô, Baboni, diga lá, como foi para você aí? Um grande desafio, né? Também, para começar a entender, né? Muito grande, né, de informações, como disse o Matheus, né? Concentrados ali dentro de um espaço muito pequeno de tempo, né? Então, você conseguir se organizar com os eventos, com variedades, tempo, né? Também conversando entre nós, né? De poder, né, com cada pessoa que a gente se relaciona, né? De não tratar apenas como mais uma coisa, né? Para se resolver, mas você também, né? Olhar com um olhar atento, né? Um olhar particular, né? Sobre cada pessoa, sobre cada coisa ali que você tem que fazer, né? Também nessa acreditando, seja qual coisa, né? Que você, né? É um pontinho, né? Que você, uma pecinha de cabeça, né, que a gente que não podemos fazer sozinhos, né? Não adianta nada eu ter de um quebra-cabeça, né, de 50 peças, eu ter ali falta uma peça. Não é completo, né? Então, só com a ajuda, né, de todos, né, com essa integração, né, com essa unidade, né, e Jesus em meio, né, que nós podemos construir esse mundo unido e só assim que ela pode dar frutos, né? Como o cara dizia, né, o melhor, o mais perfeito na do que o né? Então, manter tudo entre nós para depois poder irradiar, né? Então, é um grande desafio, né? Mas também o aprendizado, o sentimento de gratidão é gigantesco, né? Quando acaba, né? Entre aspas, Semana Mundo Unido, porque não acaba, né? Na verdade, começa, né? É uma semente, né? Que a gente planta, também dá para o mundo que um mundo melhor é possível, um mundo fraterno é possível, né? Essa grande mostra, né? De fraternidade, né? Uhum. A gente falou um pouco aqui de vocação, falamos de métodos de oração, falamos aqui de tudo. E aí eu vou perguntar a vocês. O Matheus lida todos os dias, né? Matheus, Baboni também, mas eu vou especificar para o Matheus e depois dirijo ao Baboni. Todos os dias com situações que te exigem uma responsabilidade muito grande. Afinal, você mexe no financeiro. Aliás, quem quiser fazer a sua declaração de imposto de renda, procure aí na internet Matheus Brunassi, né? Estamos com promoções. O código é Matheus Brunassi no OHV. Então, em prol da campanha OHV, né? Isso aí. Mas, falando sério, assim, você lidar com números, finanças, né? Isso partes importantes. A mesma coisa o Guilherme. Na profissão dele, gestão sempre tem que lidar com, né, prestar atenção, ou na função que ele exercia mesmo no centro. Aí eu pergunto a vocês um ponto. Por que eu estou falando disso? Muita gente olha para quem é dedicado, né,
ao serviço do movimento, dedicado ao serviço da igreja, que assim, as pessoas têm que ser sérias, né? As pessoas olham para padres, ou leigos consagrados. Cupom promocional do Brunassi, queridinho e INSS. Eita. E olham para a gente assim, nossa, pessoa, pelo menos quando eu servia, né, trabalhava na paróquia, você vai ser padre? Você vai ser irmão franciscano? Você vai ser isso, você vai ser aquilo? E não, você está ali por causa disso, né? E acham que a gente está na igreja, não pode rir, não pode brincar, né? Eu pergunto para vocês viram que o nome do podcast é Oração, Humor e Vocação. Nós falamos de oração e vocação, então agora vamos falar de humor. Eu pergunto para vocês, cabe o humor nisso tudo que a gente já conversou, seja no profissional, seja no... Babônia tem cara de padre, seja no pessoal, seja, enfim, assim, no relacionamento que o Mateus tem com a Maria Clara, que pretende construir uma família, cabe o bom humor ou não? Sem dúvidas, né? Acho que uma vida sem bom humor é uma vida muito amargurada, né? Ao menos, assim, no meu ambiente de trabalho, a gente procura brincar, assim. Claro que a gente tem os prazos apertados, muitas vezes, que a profissão exige também uma certa postura, um certo nível de vestimento e tudo, mas acima de tudo, a gente é humano e o humor faz parte da vida, assim, né? Então, em nenhum momento a gente também omite isso. Então, eu sou totalmente a favor do humor, tanto na igreja também, né? A gente precisa também saber levar com tons leves algumas coisas, quanto também na profissão. A gente, como a Cíntia está falando, né, que é um santo triste, é um triste santo, né, Chiara Maria Clara é o bom humor em pessoa. Ô, Matheus, será que dá para a gente negociar o cachê da... A Maria Clara é gente também? Ela é. Vamos negociar o cachê da Maria Clara aqui, hein, Maria Clara? Queremos você aqui. Mas como Chiara mesmo disse, né, que a alegria é o distintivo de um gênio. O Papa Francisco disse isso sábado, nesse domingo, que a alegria também é a identidade de um cristão. E a gente tem vários exemplos. Padre Léo, Padre Christian Shankar, tem aí para os evangélicos o pastor Cláudio Duarte, tem São João 23, que até eu recebi o link, eu estava sem o vídeo, a Raíssa lá de São Paulo me mandou, né, e tem as anedotas dele brincando sempre com as pessoas. Chegaram umas freiras lá que eram irmãs de São José. Aí ele disse, nossa, como vocês estão conservadas para serem irmãs de São José, né? Teve também vários outros aí, que ele estava andando no trono papal, e ele era gordinho, né? Gordinho não, ele era obeso. Desculpe aí, mas enfim. E a mulher gritou, nossa, como é gordo e feio. Aí ele parou e falou assim, eu não fui eleito para ser Miss, eu fui eleito para ser Papa. Se fosse para ser Miss, eu não estava aqui. E aí eu te pergunto, Babônio, cabe mesmo o bom humor? Com certeza, né? Eu acredito que, como o Papa Francisco mesmo diz, né, que um cristão sem humor falta alguma coisa, né? Então, eu acho que o humor deixa mais coisa que você fazer. Temos que saber, sim, diferenciar, né? O momento certo, às vezes, de estar mais sérios, mas o humor deixa as coisas muito mais leves, né? Acho que tudo aquilo que você vai fazer, até mesmo em situações, às vezes, um pouco mais pesadas, né? Se você consegue ver aquilo com bem mais leve, né, com um olhar bem humorado, né, eu acho que aquilo também deixa as coisas mais leves, deixa as coisas mais fáceis também de lidar com aquilo, né. Então, acho que independente de qualquer lugar, né, podemos estar, ou seja com os amigos, ou seja também no sentido profissional, né, eu acho que
o humor faz parte, né, da nossa identidade, né? Acho que e Kiara mesmo, né? Ela tinha um senso de humor, né? Muito grande, né? Às vezes a gente olhando os vídeos, né, em português, muitas vezes corta, né, algumas partes ali. Mas quando você olha, às vezes, os vídeos originais, né, de discurso de Kiara, geralmente ela fazia alguma brincadeira ali, né? Quando ela ia falar com alguém, ou alguém falava uma coisa, ela mesma ria, né? Então, acho que é uma essência, né, também do cristão, né, o humor. Uhum. E não só Kiara tinha esse senso de humor, o seu Baboni também tem. O Zoom... Então, estou recebendo aqui. Eu já ia falar isso. Obrigado, Matheus. É porque, antes de eu puxar esse assunto, mandaram Matheus Curta já confundiu o Baboni com o seminarista. Eu também já fui confundido com um padre. E a mulher começou a se confessar comigo na igreja, lá em Rio Branco, e eu olhei para a cara dela, eu estava na fila, eu disse, senhora, se a senhora for contar isso tudo para o padre, a senhora deu uma diminuída, porque eu tenho audiência no fórum aqui daqui a pouco, e aí vai ficar meio ruim para mim. Mas aí mandaram aqui, né? Baboni, conte uma piada para a gente. Aquela que você contou para mim. Como a gente está no humor, Baboni, disseram aqui que você é campeão em sacanear os amigos. Se você quiser contar uma piada para a gente aí, não tem problema, não. E que eu não lembro, não. Eu, na verdade, em piadas, eu sou péssimo, né? Em outras partes ali do humor, a gente consegue até melhor, mas com a piada... O Baboni é o rei eu, sinceramente, não sou bom nisso. Rapaz, não negue o seu talento. Vai que você nasceu aí para fazer... pode ser fatos reais também. O stand-up do Baboni, o que vocês acham aí? Cara, o André tá terrível. Stand-up do Baboni. Vamos lançar aí a hashtag. Depois de Maria Clara no OHV, a hashtag. Eu estava estranhando, né? Tava quieto. Agora ele voltou de novo. Stand-up do Baboni. Vocês sabem que aqui tem um quadro chamado Arquivo Confidencial, né? Algo que nunca se viu na televisão brasileira. A gente lançou esse quadro, um certo olha aí, Matheus, olha aí. Tá liberada. Ah, tá. Então eu tenho que pedir, né, autorização, depois o cara foi mais. Mas voltando ao assunto. Na verdade. Eu só queria avisar a produção que se prepare aí para a gente iniciar o quadro. Por favor. Senão eu toco a vinheta aí. Como que está o clima aí, gente? Está muito frio aí para as bandas de vocês? Aqui está fresco. Está bem fresquinho, sim. Fresco, 19 graus, para ti deve ser fresco, né? Para mim, que sou do Acre, morei no Rio, 19 graus para mim já é. Não, já é por aí mesmo. Uhum. Vou soltar a vinheta aqui, tá? Para vocês dois. São Paulo, Duque de Caxias, Rio. O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial. Atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo. Está presente aí o nosso ajudante, o imitador oficial, ele não quis revelar os talentos dele hoje, mas ele pediu e disse que fazia questão de participar. Se eu não apresentasse, ele que apresentaria no meu lugar, porque ele disse que é uma honra para ele estar aqui. E nem me pagaram, viu? Não precisa pagar, não. Tá certo, Baboni? Aqui a gente fala a verdade, certo? Você fica com essa historinha aí de caixa 2, que fica depositando dinheiro no meu bolso, não tem ninguém me pagando, não.
Eu venho aqui de bom gosto, coração humilde, na paz, na serenidade, para falar bem de vocês. Posso começar, Gabriel? Pode. Então, que beleza, né? Primeiro é uma honra, eu queria pedir aí a minha companheira Maria Clara, né, para tirar um print aí, porque chegar num nível desse, né, de poder estar presente numa live aí com essas feras, com o Gabriel, com o Baboni, o Brunassi, é zerar a vida, né? Então, esse print eu vou mostrar para os meus filhos no futuro, né, dizer, o papai conseguiu, o papai chegou lá, tá? Então, é o seguinte, falar desses caras é sempre algo muito emocionante, eu diria, né? Você acredita pega o lenço, tá? Só para... Pois é, tá por aqui perdido, né? Mas eu nunca vi... Obrigado, Brunação, você sempre um bom coração, como sempre, né? Babone, tanto que tem que aprender esse baboninho. Mas é o seguinte, né? Você acredita, Gabriel, que eu nunca encontrei esses caras na vida? Tirando o Babone, que eu esbarrei com ele lá no Focolare de Lisboa, eu estava chegando da escola G, ele estava indo, e a gente foi 1 minuto só, apertou a mão, foi embora, cada um para o seu lugar, né? Mas eu praticamente nunca vi esses caras na vida, né? Mas, assim, a admiração que eu sinto por esses dois é coisa de louco, né? Por trás de toda brincadeira, por trás de toda palhaçada e queimação do Mago de Aço, sempre tem uma enorme admiração, né? E eles dois sabem disso. Aproveito para mandar um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui no OHV, né? Mas o seguinte, né? Eu trago uma pequena reflexão. Certa vez, conversando com um grande sábio, ele me disse o seguinte: André, se um jovem ele se entrega de corpo e alma inteiramente, com tamanha intensidade, à vocação que ele escolheu, seja como GEM, JPMU, GEM, seminarista, o que for, né? Tenha certeza, André, tenha certeza que lá na frente ele vai ser um pai íntegro, ele vai ser um padre, né, que buscou essa plenitude, cheio de princípios, enfim. Né? Então vai ser um ser humano incrível. E eu não tenho dúvida que esses dois aqui, o Guilherme Baboni e o Matheus Brunassi, né, eles vão chegar lá na frente, vão olhar para trás para a vida gen deles, né, viveram tão bem, tão intensamente essa vocação. Né? Tenho a certeza que esses dois caras são duas das pessoas mais íntegras e cheias de princípios que eu já conheci na minha vida. Né? Tenho o prazer de poder chamá-lo de irmão, sem eu nunca vi esses caras, mas são meu irmão e já estou pronto a dar a vida para todo mundo aí, viu? Precisar, Babone, me chama que eu vou, viu? Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Que isso, viu? O cachê por um mundo unido tá alto, hein, Gabriel? Ah, eu tô pensando em pegar um financiamento aí no Santander, Banco do Brasil, porque os últimos aí convidados, né, a última fileira de convidados, principalmente, todos, né, eu tô devendo até hoje, né, o saldo tá negativo, porque teve Gabi Epifânio, teve Regina Selle, teve uma porrada de gente aí, teve o tal de André Veríssimo também, não sei se vocês conhecem, ele é lá do Nordeste. O tal de Narinha. Narinha também. Narinha eu convenci. Eu que curei Covid de Narinha, porque Narinha estava com Covid, eu disse, vai vencer o Covid, Narinha. Vai vencer o Covid, e ela teve aqui. Teve a Letícia lá da Suíça, essa eu tive que pegar um empréstimo para pagar em euro. E agora eu estou tendo aqui o dono do Zoom, né? Sócio do Zoom, que me falaram que ele é dono do Zoom, e o cara que tem a chave do cofre do movimento dos focolares. A Margarete deixa a chave com ele, né? Assim fez Emaús e agora Margarete. Futuramente a nossa presidente Regina Selle vai fazer também, né? Porque há uma campanha para Regina Selle ser a próxima presidente. E, enfim, foi muita gente boa que eu recebi aqui e receberei. Amanhã receberemos a maga da edição dos vídeos. Nabia Aichamali estará aqui amanhã, 14h. Entendeu? Nabia Aichamali estará aqui 14h, a maga da edição dos vídeos. Se não fosse Nabia,
o jornal não existiria, e não foi para rimar, não. Ô, Maria Clara, mandei te seguir lá, vê se me aceita para a gente poder negociar lá os negócios, hein? Tá fazendo um favor, porque senão a gente fica... Matheus, que para mim assim, cara, agora deixando de lado as brincadeiras, falando sério, vou até pegar aqui o lenço, mas não é o lenço para ir no banheiro que eu falei na abertura do jornal, não. É o mesmo ainda. É o mesmo, pior que é o mesmo ainda, nem usei. Não usei não, tá limpo, hein? Para agradecer, porque eu disse, me perguntaram como foi o trabalho da Semana Mundo Unido, né? E aí eu falei assim, cara, já é a 8ª, né? Desde que eu entrei. Foi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mentira, é a 9ª já. A 9ª é a 8ª. Não, é a 8ª, porque 13 eu não tinha entrado ainda. E essa foi a que eu participei mais ativamente, assim, né? Pude, né? Eu recebi uma surpresa do meu amigo mineiro, né? Felipe Anastácio, dono da nossa patrocinadora, Anastácios Dó, está sempre jogando dinheiro para a gente aqui, e hoje está nos assistindo direto do seu plantão. Um grande abraço, Felipe Anastácio, que não chegue nenhum baleado, ninguém com a perna quebrada, e você possa dormir aí no seu plantão. Felipe falou para mim, vai chamando o Matheus, vai chamando o André, vai chamando o Baboni, vai chamando não sei quem. E o Felipe falou, ô Gabriel, tem um pessoal aí, vai organizar a CMU, estão precisando de uma ajudinha a isso? Aí eu falei, mas para que isso? Não, o Matheus falou que precisava de alguém que postasse de vídeo, aí eu não estou conseguindo imitar o sotaque mineiro, mas é desse jeito. Então você não pode lá não entrar no grupo Cadinho? Eu falei, posso. Ainda bem que ele vai ver a reprise, né? No ao vivo. Na reprise ele não pode mandar comentários para mim. Mas aí ele falou e pedi, e eu me vi ali no mar, não é? Onde a gente está no supermercado com fome, você não sabe o que comprar, né? Primeiro. E aí a gente foi se encaixando e surgiu a ideia do jornal, né? Que eu acho que e aí eu tinha já pronto o jornal, e o Brunassi veio com a ideia do Raça Negra, né? Maria Clara, vai tocar Raça Negra na sua entrada na igreja, já se prepare disso, não vai ser a marcha nupcial, vai ser Raça Negra. E aí eu passei para a Nabia prontamente aceitou, e depois André, o Moção do Nordeste brasileiro, o verdadeiro Moção, né, que tem que fazer até um reality bruto, eu não sei se o André já viu esses vídeos, mas é o Moção do Movimento dos Focolares, teve a brilhante ideia de fazer as ligações, e a gente teve as artes, eu apresentei também a mediação lá com o professor Vidal, tem uma porrada de coisa, e eu nunca trabalhei num time, isso eu estou falando sem puxar o saco de ninguém, mentira. E aí, assim, eu nunca trabalhei num time tão uníssono como esse nosso, né, que fez tudo em tão pouco tempo e que deu certo, né, cara? Eu até hoje recebo os feedbacks do Jornal Mundo Unido, a mãe de uma amiga estava vendo, chegou no YouTube, eu lhe vi no jornal, meu filho. Eu disse, o Grazi também, todo mundo, então por isso que eu agradeço a vocês aí. E alguém mandou aqui no privado, sem cachê, é isso aí, Baboni, sem cachê mesmo, sem cachê, tudo no gogó mesmo foi feito. Eu acho que vocês ainda têm um pouquinho de tempo a mais que eu nisso, e ver gente da idade de vocês, assim, o André, que já está um pouco acabado, mas ainda tem aí um pouquinho de tempo. André, 29, né? Olha, o pessoal dá 30, tá? Mas eu tenho 18, na verdade. 18 que tu fez 30, tu fez 20, isso, né? Isso. André participou com a gente aqui já, né? A família de André participou, a mãe, o pai, a tia, ele botou todo mundo mesmo, até o galego ele pagou aqui para mim. E veio vocês dois, eu tive a ideia, cara, esses caras trabalharam comigo, eu pensei que a internet do Baboni ia estar melhor, mas nós vamos processar a Oi, Baboni, viu? Não sei se a sua é Oi, nós vamos processar a Oi, porque é uma sacanagem você não conseguir trabalhar. Só funciona em dia de evento do movimento. Cara, eu agradeço a vocês aí. Na verdade, eu pedi para o André entrar imitando a Marília Gabriela, mas ele não estava preparado, a gente não tinha ensaiado, e aí tem que pagar, porque eu ia fazer as últimas 5 perguntas, ele que ia fazer para mim. Aliás, André, já que você está aí, por favor, dirija as últimas perguntas que eu lhe mandei a eles, me dê minha honra de co-apresentar comigo
esse telejornal aí, esse informativo. A honra é nossa, na verdade, né? Isso. A primeira pergunta é o seguinte: qual o seu santo de devoção? O que você perguntaria para ele se um dia pudesse tomar um cafezinho com esse santo de devoção? Babone, por gentileza, Babone. A pergunta foi tão... Uma santa, né? Muita atenção, é nossa Fátima, né? E o que você perguntaria para a Mãe Santíssima? Eu acho que nunca parei de pensar, né? Qual seria a pergunta, né? Que poderia fazer. Mas eu acho que não sei, né? Surpresa também, né? Mas acho que como alcançar, né? Esse relacionamento, né? De forma também profunda com ela, né? Eu acho que fazer crescer, né? Sempre mais esse relacionamento, né? Ali com Nossa Senhora, né? Eu acho que seria uma pergunta, né? Que eu faria. Uhum. Senhor Brunassi? Eu estou pensando aqui, mas teriam vários, assim, né? Os santos, eles nos inspiram muito no sentido de como eles conseguiram ser tão radicais, né, naquilo que cada um escolheu para sua vida. Vou escolher Santa Luzia, na minha paróquia da minha cidade. E eu gostaria de saber isso dela, assim, né? O que fez ela ter tamanha confiança de que tinha um algo a mais, né? Ela perdeu os olhos, assim, né? Num certo momento. E, poxa, você parar para pensar que a pessoa, né, pela sua fé, né, deixou, assim, né, ser mutilada enquanto ela poderia ter tomado outras escolhas, né? Então, acho que eu gostaria de saber um pouco quais foram os caminhos que ela escolheu e que a levaram a ser tão fiel naquilo que ela escolheu, assim. Que beleza. A próxima pergunta é a seguinte, eu acho que encerra com essa, né, Gabriel? A outra eu não entendi, né? Eu não falo a língua dos anjos ainda como Babone, então, mas tudo bem, eu vou fazer aqui a pergunta, né? Babone, o que você diria para você há 10 anos atrás? Qual conselho você Eita, daria? Babone. Agora eu quero ver, meu filho. Conta pra gente. O que eu diria para 10 anos atrás? Qual conselho? Eu acredito que com o tempo, né, nós vamos amadurecendo, né, sempre eu acredito que pensar 10 anos, né, como que eu consegui viver sem o ideal, né, eu acho que seria a pergunta, né, pensando que há 10 anos atrás eu estava conhecendo, né, ali o ideal, né, então acho que seria essa um questionamento, né, que eu me faria, né? Seu Brunassi. Eu diria, sem dúvida, siga em frente, assim, siga em frente e escute aquela intuição, porque eu sou uma pessoa muito grata, assim, pela minha vida, por tudo que aconteceu, então eu iria aconselhar para que não mudasse nada mesmo, que fosse nessa direção, que eu acho que é algo que me faz feliz e, poxa, então aqui, ó, 3 grandes pessoas que eu teria várias histórias, assim, para contar. Para quem você tira o chapéu? e são pessoas que me inspiram também, então acho que eu não poderia mudar esse percurso, assim. E a última, segundo o André disse que não tinha entendido, como vocês se definem depois de todas essas experiências dentro do movimento hoje? O que o Guilherme Babone
Como o Guilherme Baboni se define hoje? Como ele se vê hoje? Humildade, por favor. Tá? Eu acho que é uma pessoa com o coração aberto, né? Para o mundo, né? E também para a humanidade. E um exemplo, né? De que às vezes a gente está vendo tantos conflitos hoje, né? Tanto pelo mundo inteiro, né? Mianmar, seja também ali na questão da faixa de Gaza, ali, né? Médio, próprio na Síria, né? Então, exemplos, né? Então, acho que dessa como se fosse algo íntimo meu, né? Como se eu estivesse vivendo aqui também a mesma situação deles, né? Poder me fazer ali com cada pessoa, né? E se independente se está de forma física, né, próxima ou longe, né? Eu acho que é esse o grande ponto, né? De poder abrir o coração, né? Não olhar apenas aquilo que está de forma física na minha frente, mas olhar, ampliar os horizontes. Ver que o mundo está ali, né? E poder também, de alguma forma, né? Não sempre a gente consegue, mas tentar, né? Abraçar também um pouquinho, né? Toda a maneira ali, né? E também, né? Poder não só abraçar o sofrimento, mas também ser feliz, né? Com cada alegria, né? Com cada conquista, né? Matheus, antes de eu te pedir para você responder a mesma pergunta, é verdade que quem escolheu a sua roupa foi a patroa? Não foi. Não, assim, para vestir hoje, não. Ela me ajudou a comprar. Aí sim. Ela tá falando aqui, personal styling do Matheus. Isso, o cupom dela vai ser nesse sentido, de personal styling. Pode lançar que ela faz, ela é boa nisso. Vamos lançar aí o cupom, né? Depois da declaração de imposto de renda, você que está vendo a gente aí, pare de ver a reprise de Império, No Limite é só terça-feira, Globo Repórter só passa mata e elefante. Venha ver com a gente aqui esse final. Brunassi, por favor, responda para você, como você define o Matheus Brunassi Quattrini hoje, depois das experiências de liderar, depois de ter encontrado a dona de seu coração. A gente está puxando seu saco aqui para ver se a barra melhora para ti, né? Defina você, por favor. Cara, eu acho que mais humano, assim, sem dúvidas. Partindo de todas as experiências que eu tive e que foram muito diversas, assim, né? De lidar com pessoas do Brasil todo, com todos os, né? Manias e sotaques e gostos. Eu acho que isso só pode me fazer mais humano, né? Nesse sentido de que eu vivo a diversidade e que isso, para mim, é o que faz sentido para o mundo, né? Então, isso me abriu muito a cabeça para algumas coisas. Eu conheci o açaí, inclusive eu queria falar que eu conheço o açaí de verdade, já tomei. Mas você, isso é papo para outra hora, né? Porque vocês gostam de sorvete, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Me faz hoje uma pessoa que eu consigo passar por dificuldades por ter vivido a diversidade nas relações, no diálogo, na escuta. Então, isso, sem dúvida, me faz uma pessoa melhor nesse sentido. Uhum. Antes da gente finalizar, vou fazer duas perguntas aqui, uma para cada, mas antes eu queria perguntar uma coisa. Ô, Matheus, você é um cara muito... Está aqui essa foto que pode mostrar. Você é um cara muito bem apessoado. Vocês viram a foto aí, eu vou tirar para voltar aqui os quatro que estão bem pequenininhos. O gel é caro, Matheus? Cara, eu não uso gel. Não uso gel. O gel é caro, né? Porque o cara é um cara bem vestido, a namorada que escolhe. A gente quer saber, porque dicas para os homens se sentirem mais, né, bonitos. Então, mais intelectuais. Hã? A gente vai abrir uma empresa
E aí a Maria Clara vai assessorar todos vocês. Vamos gerar esse cupom aí. Vamos gerar esse cupom. Ô, Baboni, outra coisa que eu queria te perguntar, que agora eu esqueci, cara. Eu ia perguntar para o Baboni mesmo. Eu agora esqueci. André, você tem alguma consideração a fazer enquanto eu lembro da pergunta? Não, eu queria mandar um abraço gigante para minha amiga Angel Santos, né, que acompanhou aí toda a nossa live. Infelizmente, ela não conseguiu aparecer no chat, né, por mais que eu tentasse ajudar. O Cadu tentou ajudar, o Galego, chamou vizinha, mãe, pai, nada, né, mas ela estava aqui presente com a gente, né, então fica aqui meu carinho, admiração. Eu quero mandar um beijo também para Carminha _50, parceirona nossa aí na SMU. Minha querida amiga Maria Clara aí fez questão de lembrar. Então, um beijo para Carminha. Grande Carminha. É isso. Galera, eu achei que esse papo, eu sempre falo, né? Falei para o André, ai, Gabriel, quanto tempo é? Eu não estou preparado, porque eu não sei o quê. Eu disse, não, é só 40 minutos. Eu e o André não chegamos a 1h30. A Boni viu isso aí, né? Aí Matheus me perguntou se tinha alguma pergunta pronta, alguma coisa. Eu falei, não, meu irmão, vai fluir. Né, tínhamos já a primeira vez, quando eu anunciei, né, os convidados de fato, aí uma pessoa me pediu e disse que fazia questão de participar, e ela cá está aqui entre nós. Eu queria muito agradecer ao Guilherme, né, que por ter aceitado. Foi meio difícil pagar o cachê dele, porque ele disse que só vinha se o Brunassi viesse. A condição dele foi essa. Ele exigiu toalhas brancas e leite zero lactose para ele também, né, com pão de queijo também sem glúten. Né, e aí eu tive que ir atrás do contador, né, do homem que tem a chave do cofre. E aí, para convencer o homem que tem a chave do cofre, eu tive que fazer umas figurinhas e pedir autorização à empresária dele, que, graças a Deus, nos deu autorização e vai estar aqui com a gente em breve. E aí veio a participação do meu grande amigo aí, Mago de Aço, o apresentador, o William Bonner, o William Bonner do Focolare, né, fez assim, o Miguel Falabella, no final de Video Show, esteve aqui presente com a gente. Novamente eu digo, isso aqui não é para eu virar youtuber, isso aqui é como eu disse para um amigo, agora segunda-feira, que ele é de uma igreja evangélica e abriu a temporada comigo. Cara, a pessoa que saiu daqui tocada, mesmo que com raiva, não gostou disso aqui, ou a pessoa que gostou, para mim o trabalho já está feito. Né? Não interessa se eu tenho 90 ou se eu chegar a 1 milhão de inscritos. Minha intenção não é ser o Whindersson Nunes ou a Juliette do BBB. O meu negócio é passar a mensagem de que é possível. Né? 3 exemplos de jovens que seguem Santos, apesar de a gente ter tido aqui 4... não, eu estou falando fora, tirando eu aqui. Enfim, a gente teve aqui algumas revelações, né, que o Baboni é amigo, mas que ele não é nada tímido, que o Baboni é campeão em sacanear os amigos, que o Baboni é o terror dos encontros presenciais, né? E, enfim. Mas são 3 caras assim que, dada a pandemia, a gente não pôde se conhecer, mas eu espero que isso tudo passe, que possam ser vacinados, que a gente possa se ver, né, aí em breve pessoalmente. O meu muito obrigado. Obrigado a Anastácio Sdor por ter patrocinado essa live. O doutor Anastácio está no plantão agora, está fazendo uma cirurgia, 3 cirurgias ao mesmo tempo, é o único médico que consegue fazer isso. E, enfim, obrigado também a Casal 20 Productions, essa aí não vou revelar quem faz parte, mas eu acho que vocês já imaginam quem seja. Obrigado ao Matheus por ter me dado a honra de conduzir o chat da abertura da SMU, porque a zoeira ali pegou. Até hoje, o pessoal pergunta quem foi que fez as perguntas, e eu, na semana, no treino de segunda, né, o pessoal, mas o chat estava lançando as hashtags ali e tal. Eu disse, o pessoal ali que mandou. Olha, Marcelo e Brunassi Quatrini, é mamãe? A própria. A mamãe está aí. Olha aí, dona Marcela aí. Opa, um abraço, mamãe. Boa noite, dona Marcela. Passando aqui só para agradecer o tesouro que é seu filho, viu? Menino de ouro.
Esse cara, enfim. Galera, muito obrigado. Obrigado, Matheus, obrigado, Guilherme, e obrigado à presença especial do Mago de Aço. Obrigado, pessoal. Queria mandar um abraço para a Angel, para todo mundo aí, para Maria Clara. Acho que a gente que tem que agradecer, Gabriel, também pelo convite, né? Eu te falei que ia ser divertido. Eu acho que a gente também que agradecer pelo convite. André, também valeu pelas palavras, pelo arquivo confidencial. E a próxima vez tem que entrar imitando Maria, né? Então, fica próxima é a Maria a dica. Mas também obrigado por todos que acompanharam, né? Enquanto... Vamos lá, Baboni. Dá a corda na internet aí que tu vai falar. Vai, Baboni. Pica pro Baboni. Bom, eu falei, não sei se conseguiram escutar ou não. Já deu para acompanhar, agradecer ao Gabriel pelo convite, né? Travou de novo. Seguimos. Acho que o Zoom tá de sacanagem, o StreamYard está de sacanagem comigo. A próxima vez a gente vai fazer pelo Zoom. Aí você me empresta a sua licença, eu não vou achar ruim, não. Porque a gente está aqui, inclusive são 20 horas que eu posso gastar, por isso que a gente faz pouco episódio. Brunas, pode completar isso, você ia falar. Não, tava agradecendo, assim, todo mundo, né? São pessoas que fazem parte da minha vida e foi muito bacana tê-las aqui também, né? Muitas viveram as experiências que me fizeram a chegar nessas conclusões e discernimentos, então tem que agradecer, assim, a cada um. E, poxa, em especial ao André, né, que sempre topa essas grandes aventuras aí, e que nem ele estava dizendo, né, a gente se conhece coisa de 2 anos, mas é uma pessoa que ele se conecta mesmo, né, contigo, e você sente, né, esse carinho, esse amor. Então, de agradecer pela parceria nessas 2 SMUs aí. Se não fosse ele também, não iria para frente. A primeira foi bastante difícil, inclusive, e é isso, assim, né? Obrigado, Gabriel, conta comigo aí também para quando precisar, tamo aí. Baboni também, eu não viria se o Baboni não viesse também, tem essa, assim, a gente trabalha em parceria, não é unilateral aqui, não, e, poxa, são 3 grandes amigos e um prazer estar aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês o padrão de qualidade que eu quero aqui, tá? Só para... Primeiro, é esse padrão de qualidade que eu quero aqui, que eu já tive com... Olha só, o cara é um muso, é um modelo, né? Muito obrigado, Maria Clara, por você escolher. Olha, a Popa Ninja acabou de chegar, né? Nossa futura presidente está aí. E a outra é esse padrão de... Espera aí, agora eu tenho que voltar aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Isso é uma porcaria mesmo. Meu Deus do céu, cara. Deus queira que eu tenha dinheiro para comprar. Olha só o estilo do cara. Do meio aqui. Estilo do cara do meio aqui. Ele está na beca. Então é esse o padrão de qualidade que eu quero aqui. Diga se não é um seminarista. Diga. É um seminarista todinho, rapaz. Exatamente. Padre Baboni. Vamos se confessar com o Padre Baboni. Vai ser para o futuro arcebispo de Curitiba. Quem sabe um dia. Mago de Aço? Estão perguntando. Minha filha, você pode ver o episódio número alguma coisa, que você vai entender o porquê de Mago de Aço, né? É o personagem dele, que ele se veste, anda nas noites de... É Recife, o André? Campina Grande, Paraíba. Anda nas noites aí de Campina Grande combatendo o crime. Isso. Então, a gente vai encerrar com oração, galera. O lado de cá... O André, qual é a posição que você está aí? Como é que está a posição aí? Só para eu... Essa câmera sempre me pega, né? Mas à minha direita está o Matheus Brunassi. Em cima de você está quem? Em cima. Você. E em cima do Matheus, o Guilherme. O Guilherme. Então, façam você e o Matheus aí para o Guilherme
não falhar, a Pai Nosso e Ave Maria, por favor. Vamos lá. Mateus, pode puxar, Mateus. Vou começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Popa Ninja, por ter aparecido, né? Hashtag, eu vou até lançar aqui logo, para o pessoal não esquecer, Regina Presidente 2020 agora, 2036. Regina Presidente 2036. Espero revê-la aí nessa cadeira, que de repente o Brunassi já se ordenou sacerdote e vira co-presidente, né? A chapa Regina Brunassi está aí. Está aí. Montamos a chapa agora, Brunassi não, o Baboni. A chapa Regina Baboni co-presidente. Estamos aí organizando já. Galera, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Maria Clara, queremos você aqui, vamos negociar. Um beijo em todos, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!